Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos os seguidores. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Ginsberg, eu sou médico urologista e hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas feitas pelos seguidores da Laura. E a Laura, se tiver dúvidas também, vai ser um prazer respondê-la. Olá, eu sou Ivo Nascimento, militante da Turma Boa e autor do podcast do Universo 12. Dr. Márcio, conta pra gente o que é Novembro Azul e qual a importância das campanhas que são realizadas neste período. Ivo, ótima pergunta. O Novembro Azul é um movimento que foi criado na Austrália em 2003. Foi chamado de Movember lá na Austrália e foi uma data, foi um evento para quê? Para você lembrar os homens que eles também têm que se cuidar. Então é um movimento de sensibilização para os cuidados da saúde do homem. Nós vivemos no Brasil e, assim como outros países, o nosso país ainda é um país conservador, com uma mentalidade masculina predominantemente machista, a gente sabe disso. E os homens, eles têm essa coisa de serem muito autossuficientes, de cuidarem muito de si e acabarem relegando a própria saúde a um segundo plano. Então, o que acontece? Muitos homens não se cuidam como deveriam se cuidar. Então, o número de doenças referentes ao homem, ela tem crescido, até porque a população também cresceu e o homem ele também tem que se cuidar. Nós temos algumas datas referentes à saúde da mulher, mas em relação à saúde do homem, não tinha nada que chamasse atenção para isso. Então, na Austrália foi criado esse movimento, o Movember, referente aos cuidados com a saúde do homem. Tá? No Brasil, alguns anos depois, um instituto chamado Ao Lado pela Vida, ele adaptou o Movember para a nossa realidade brasileira. Então, o Novembro Azul é uma data, é um mês referente aos cuidados com a saúde do homem. Aqui no Brasil ficou muito atrelado também a questão da próstata. Por que a próstata? Porque o câncer de próstata é uma das doenças oncológicas que mais acometem a população masculina, junto com outras também de grande importância. Então, o Novembro Azul, ele tem essa questão da saúde do homem, mas principalmente a questão do câncer de próstata. Oi gente, meu nome é Elvis, eu sou de Brasília e eu tô aqui para fazer uma pergunta sobre esse assunto tão importante, tão relevante que é o câncer de próstata. Dr. Márcio, quais são as formas de detecção e de prevenção do câncer de próstata? Elvis, ótima pergunta. Em relação à detecção do câncer de próstata. Então vamos lá. Quais são as formas de detecção do câncer de próstata? Então, nós temos dois cenários. Uma é quando o paciente ele é sintomático, então a gente faz o diagnóstico da doença. Quando o paciente é assintomático, ele não apresenta nenhum sintoma, e a gente faz aquela detecção de um paciente que aparentemente saudável, a gente chama de exame de rastreio, tá? Rastreio é no paciente assintomático. Então, quais são as formas de detecção do paciente assintomático? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que definir qual é a idade a que esse paciente vai se submeter a exames e consultas para fazer um rastreio do câncer de próstata. É importante ressaltar uma coisa. O homem ele não precisa esperar até os 50 anos, que é a idade que a gente começaria a fazer o rastreio do câncer de próstata, para ir no médico. Tá? É importante que o homem ele tenha um médico de referência. Não precisa nem ser urologista. Tá? Geralmente acaba sendo. Mas é importante que ele tenha um clínico, que ele tenha um urologista ou algum outro médico de referência. Um médico que acompanhe ele durante toda a sua vida. Porque a gente não precisa ir no médico só quando a gente está doente. A gente pode e deve ir no médico também quando a gente está saudável. Porque é muito importante não só a cura da doença, mas a prevenção. E o médico é um dos seus aliados para prevenir o aparecimento de doenças. Então, vamos colocar que você já tem o seu médico, tá? Você já faz o acompanhamento com o seu clínico, vê a sua pressão, vê a sua glicemia, você está saudável e você começa a fazer um acompanhamento com o urologista. Isso geralmente acontece quando o homem já vai chegando próximo à terceira idade. Então, com 50 anos, geralmente é a idade que o homem começa a se submeter ao rastreio do câncer de próstata. Só que isso não é regra, tá? Por quê?
Porque esse rastreio é uma conduta individualizada, tá? Não é uma questão de conduta de saúde pública, que o homem chega aos 50 anos e todos serão submetidos a rastreio. Não é assim que funciona. O rastreio tem que ser conversado com o paciente, tem que ser individualizado caso a caso. O médico e o paciente têm que chegar no acordo que, para ele, começar o rastreio vai ser uma conduta boa. Por quê? Porque tem muitos cânceres de próstata que são indolentes, que eles não causam a morte precoce do paciente, nem pioram a qualidade de vida. Então, às vezes, você detecta um câncer de próstata que você acaba tomando a conduta de tratá-lo, ou com radioterapia, ou com cirurgia, um câncer que não seria agressivo, que ficaria lá com o paciente a vida toda e ele morreria de outras causas. Mas vamos colocar que o paciente conversou com o médico e eles acordaram que sim, que é uma boa ideia começar um rastreio para o câncer de próstata. Então, um paciente que não tem história familiar de pessoas de primeiro grau que tiveram câncer de próstata ou outros tipos de câncer, pacientes que não têm tendência a ter um câncer de próstata precoce, a idade recomendada é de 50 anos. Tá? Em alguns casos especiais, essa idade baixaria para 45 anos. Doutor Márcio, eu queria saber do senhor quais os mitos e verdades relacionados a quem tem o câncer de próstata. Ótima pergunta, João. João, existem vários mitos acerca do câncer de próstata, então a gente vai esclarecer alguns desses mitos ponto a ponto. Você sabia que no Brasil, a cada 38 minutos, um homem morre vítima de câncer de próstata? Isso são 13.772 casos ano dessa doença no Brasil, sendo que o câncer de próstata corresponde a mais de 26% do total de cânceres da população masculina, excetuando apenas alguns tipos de câncer de pele. Então vamos ao primeiro mito. O câncer de próstata é uma doença do idoso? Não, ela não é uma doença do idoso. Por quê? Porque o câncer de próstata ele pode acometer homens de qualquer idade. Ela aumenta significativamente a partir dos 50 anos de idade, mas 40% dos diagnósticos de câncer de próstata são realizados abaixo dessa idade. Apenas que, abaixo de 40 anos, essa doença é muito rara, mas ela pode acontecer em qualquer idade. Tem casos até de crianças que apresentaram câncer de próstata em exames de autópsia, mas 40% dos casos acontecem com menos de 40. Então, não é incomum que homens abaixo de 50 anos tenham esse diagnóstico do câncer de próstata. Abaixo dos 40 anos de idade, realmente o câncer de próstata é uma doença muito rara de você diagnosticar, mas ela pode acontecer? Pode. Mito número 2. PSA aumentado é igual a câncer de próstata? Mito. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, existem várias coisas que podem acarretar no aumento do PSA. Por exemplo, inflamação, uma infecção, trauma, uma próstata aumentada de tamanho. Tudo isso pode aumentar a quantidade de PSA no sangue. Então é muito importante que o paciente tenha uma avaliação adequada do médico de confiança dele. Prosseguir na investigação, você chegar à conclusão se aquilo é realmente um câncer de próstata ou aquele aumento do PSA tem alguma outra causa, que não câncer. Um PSA normal é sinal de que você não tem câncer de próstata? Também é mito. Por quê? Porque 15% dos diagnósticos de câncer de próstata, o PSA encontra-se normal. Então, ter um PSA baixo não significa que você não tem câncer de próstata. Então, o que fazer? Bom, o médico ele não leva em consideração apenas o PSA isolado. É muito importante que o médico ele execute um exame chamado toque retal, que é um exame que você consegue palpar a próstata e ver se essa próstata tem alguma alteração da consistência, se ela tem alguma nodulação, algum endurecimento, alguma coisa diferente que denote que essa próstata não é saudável. Outra dúvida comum: ter pai, irmão ou tio que tiveram câncer de próstata aumenta a sua chance de ter um câncer de próstata? Sim, aumenta. Por quê? Porque a hereditariedade é um dos principais fatores que podem acarretar no câncer de próstata. A gente sabe que uma pessoa que tem um parente de primeiro grau, um pai, um irmão, que tenha tido câncer de próstata, essa pessoa ela tem 2 vezes mais chance de ser acometida por câncer de próstata. Se essa pessoa ela tem 2 parentes que tiveram câncer de próstata, a chance dela ter
câncer de próstata aumenta 5 vezes. Caso essa pessoa tenha algum parente que tenha sido acometido com câncer de próstata, essa pessoa deve procurar um acompanhamento médico de forma mais precoce e provavelmente esse médico, a partir dos 45 anos desse paciente, ele vai começar a fazer o rastreio para o câncer de próstata. Todos os casos de câncer de próstata precisam de tratamento? Isso é mito. Por quê? Porque o tratamento do câncer de próstata é individualizado, tem que ser observado caso a caso. Se observa a idade do paciente, a expectativa de vida que ele tem, a condição de saúde dele de forma global, a vontade dele de tratar ou não o câncer de próstata também tem que ser levado em consideração. Então são vários fatores. Um paciente que não tenha uma condição física ou uma idade muito avançada, você pode optar por não tratar. Pacientes que têm uma expectativa de vida grande ainda, de geralmente mais de 10 anos, tem uma saúde boa, queira tratar o câncer de próstata, você vai tratar? Olha, isso tem que ser conversado com o paciente, tá? Geralmente a gente preconiza o tratamento do câncer de próstata. Só que a gente tem que entender que câncer de próstata não é tudo igual. Tá? Existe o câncer de próstata mais agressivo e menos agressivo. Então, no caso de um câncer de próstata agressivo, num paciente que ainda tem uma expectativa de vida grande, paciente que quer tratar, paciente que tem condição de tratar, a saúde dele permite isso. Então, geralmente a gente opta pelo tratamento. Mas a gente pode ter um paciente que tem um câncer de próstata de muito baixa agressividade, um câncer, como a gente diz, indolente, câncer que pode ficar lá com o paciente para o resto da vida dele e não causar nenhum mal a esse paciente, nem reduzir a sua expectativa de vida, nem sua qualidade de vida. Então, nesse caso, que é, novamente, individualizado, a gente pode fazer um outro tipo de tratamento que não é bem um tratamento, é um acompanhamento, que a gente chama de vigilância ativa, tá? Então, esse paciente ele vai ser acompanhado muito de perto e se esse câncer de próstata dele se mantiver com baixa agressividade ao longo dos anos, a gente pode continuar acompanhando. E se esse câncer de próstata dele começar a se transformar num câncer de alta agressividade, então a gente pode a qualquer momento optar pelo tratamento, sem nenhum prejuízo ao tratamento desse paciente nem ao resultado. Outro mito muito comum: o câncer de próstata sempre apresenta sintomas e, portanto, eu só devo procurar um médico se eu apresentar algum sintoma. Não, isso é mito. Por que isso é mito? Porque a maioria dos casos de câncer de próstata em fase inicial acontece de forma assintomática, ou seja, o paciente não apresenta nenhum sintoma, nada que chame a atenção dele para que ele tenha alguma doença. Alguns sintomas não são necessariamente causados pelo câncer de próstata. A hiperplasia prostática, que é o aumento benigno na próstata, pode dar alguns sintomas que o levam ao médico para investigar o que está acontecendo. E nessa investigação, o médico acaba diagnosticando que esse paciente, na verdade, além do aumento da próstata, ele tem também um câncer. Então não dá para você esperar você ter sintoma para você procurar um médico, tá? Você deve sempre ter um médico de referência e a partir de um determinado momento da sua vida, quando a idade vai chegando, você convém até procurar um urologista para fazer alguma avaliação inicial. E você pode continuar com ele avaliando, ou ele pode falar, não, você está muito bem de saúde, pode continuar com o seu clínico, volta para mim quando você tiver 45 ou 50 anos. Outra dúvida bastante comum: pessoas de cor preta têm mais chance de ter o câncer de próstata? Sim, isso é verdade. Essas pessoas têm 60% a mais de chance de ter câncer de próstata e elas têm 3 vezes mais chance do que a pessoa branca de ter um câncer mais agressivo. A terapia de reposição hormonal com testosterona, ela afeta o câncer de próstata? Não, isso é mito. Por quê? Porque com a idade, a quantidade de testosterona no homem, ela tende a reduzir. A gente chama isso de deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Então essa deficiência, ela não é uma coisa anormal, ela tende a acontecer mesmo. A testosterona de um idoso não é a mesma de um adolescente. Então, muitos homens acabam se submetendo a uma terapia de reposição. Por quê? Porque a testosterona, em alguns casos, aumenta a qualidade de vida. Mas qual é a relação da testosterona com o câncer de próstata? A gente sabe que a terapia de reposição ela não aumenta a incidência do câncer de próstata. Porém, se esse paciente ele faz uso de reposição de testosterona,
ele é descoberto com câncer de próstata, o preconizado é que ele interrompa essa reposição. E caso ele já tenha diagnosticado o câncer de próstata, ele não deve iniciar essa reposição e deve procurar o seu médico para discutir caso a caso. Como regra geral, não se deve fazer nunca nenhum tipo de reposição hormonal sem você consultar o seu médico. E o sedentarismo? Pode o sedentarismo aumentar a sua chance de ter um câncer de próstata? Sim, pode. Por quê? Porque o sedentarismo está ligado a alterações metabólicas que podem acometer a próstata, fazendo uma alteração celular com o aumento da incidência do câncer. Então, de forma geral, uma pessoa ativa fisicamente, que tem um metabolismo melhor, ela diminuiria a sua chance de ser acometida pelo câncer de próstata. E a atividade física regular? Ela tem um papel importante na prevenção e no tratamento do câncer de próstata? Sim, com certeza. Ela tem um papel muito importante. Por quê? Porque a atividade física regular, ela previne a obesidade, ela melhora as suas taxas hormonais, ela também atua reduzindo seu estresse e ela fortalece o sistema imunológico. Então, por esses motivos, a atividade física regular tem um papel muito importante para a prevenção do câncer de próstata e para a sua saúde de forma geral. E quanto à atividade física regular, ela tem um papel importante na prevenção e no tratamento do câncer de próstata? Sim, com certeza. Ela tem um efeito protetor no câncer de próstata. Por quê? Porque a atividade física regular, ela previne a obesidade, ela reduz o seu estresse, ela fortalece o seu sistema imunológico e ela modula de forma positiva as suas taxas hormonais. Então, somando-se tudo isso, ela tem sim um efeito muito importante na prevenção do câncer de próstata e na sua saúde de forma global. Outra dúvida muito importante em relação ao câncer de próstata é em relação à vida sexual. O câncer de próstata, ele vai acabar com a minha vida sexual? Bom, vamos por partes, tá? A gente tem que considerar que a vida sexual não é apenas a penetração, tá? A vida sexual é uma coisa muito maior que isso. Existem várias formas de se praticar o sexo. Mas se a sua pergunta é direcionada à ereção, então eu tenho que te responder que o tratamento do câncer de próstata, seja ele através de radioterapia ou cirurgia, eles podem lesar alguns nervos do pênis responsáveis pela ereção. Então, sim, pode ter alguma influência ou algum prejuízo na função erétil, mas isso pode ser revertido com remédios e com o próprio tempo após a cirurgia. Depois de um ano, muitos pacientes recuperam, se não toda, parte da sua função erétil. E também a ereção, ela depende das doenças pré-existentes. Então, se você tem um paciente que antes da cirurgia, do tratamento do câncer de próstata, ele já não tinha uma função erétil boa, então é esperado que depois do tratamento, essa função erétil dele também não seja boa. Porque o tratamento do câncer de próstata não vai melhorar a ereção dele. Pelo contrário, pode ficar igual ou pode ficar pior. A atividade sexual aumenta o risco de câncer de próstata? Não. Até o momento não tem estudos que mostrem que a atividade sexual aumentada ou a atividade sexual reduzida tem influência em aumentar ou reduzir a incidência de câncer de próstata. Outra dúvida comum: se você já faz acompanhamento com o médico e já faz o rastreio para câncer de próstata apenas com PSA, estaria dispensado o toque retal? Então, não estaria dispensado. Por quê? Porque o toque retal, ele atua conjuntamente com o PSA para que você aumente as chances de diagnóstico. Esses dois exames, sendo feitos de forma isolada, só o PSA ou só o toque retal, eles têm uma chance de fazer um diagnóstico de câncer de próstata, mas eles são potencializados quando feitos de forma conjunta. Então, um não dispensaria o outro. E a vasectomia? A vasectomia pode causar câncer de próstata? Não. Estudos recentes mostram que a vasectomia não tem qualquer influência com o aparecimento do câncer de próstata. E em relação à incontinência urinária? O tratamento do câncer de próstata pode provocar incontinência urinária? Olha, 1 em cada 5 pacientes tratados para câncer de próstata podem apresentar algum grau de incontinência urinária. Não é uma coisa incomum, mas existem tratamentos e a incontinência urinária ela tende a melhorar com o passar do tempo e a gente pode fazer uso de vários remédios, podem se melhorar muito a questão da incontinência urinária e poucos pacientes realmente vão apresentar incontinência urinária para o resto da vida. Em relação à incontinência urinária, pode a cirurgia para o câncer de próstata causar incontinência urinária? Sim, pode. Por quê?
Assim como a ereção, a continência ela depende de alguns nervos que estão muito próximos da próstata. Então, quando a gente mexe naquela região, a gente pode lesar alguns desses nervos, pode ter alguma lesão do esfíncter e isso acometer algum grau de incontinência urinária. Tá? A gente sabe que 1 em cada 5 pacientes, eles apresentam sim incontinência urinária no pós-operatório. Grande parte deles melhora com o tempo, em até 1 ano. Uma boa parte não vai apresentar mais incontinência urinária ou vai apresentar uma incontinência urinária muito pequena. Nós temos vários remédios para tratar essa possível incontinência urinária. Então existem terapias boas e eficazes para a gente conseguir controlar e minimizar bastante a ocorrência de incontinência. E quanto a buscar uma segunda opinião médica, isso seria falta de ética como médico? Não, não é falta de ética. Você pode sim procurar um outro médico para pedir uma segunda opinião, não tem problema nenhum. O seu médico, inclusive, pode indicar um colega para dar uma segunda opinião. Isso de forma alguma é falta de ética. Por quê? Porque é importante que a gente tenha uma certeza a respeito da nossa doença, dos tratamentos possíveis. As pessoas não são iguais, os médicos não são iguais. Às vezes um médico ele tem preferência por um determinado tratamento, um outro médico pode ter uma preferência por um outro tratamento, uma outra abordagem, e nenhum dos dois está errado. Então não é nenhum problema você buscar outro médico ou outros médicos para buscar uma segunda opinião. Isso você pode sim fazer. Outra dúvida muito recorrente. Andar de moto, andar de bicicleta e atividade sexual devem ser evitados antes do exame de PSA? Sim, com certeza. Por quê? Porque todas essas atividades, elas envolvem ali a próstata, elas pressionam a próstata. Então, qualquer estímulo prostático pode aumentar a concentração do PSA no sangue. Isso pode falsear o resultado. Então é importante que 72 a 48 horas antes do exame de PSA, você evite qualquer atividade que possa estimular a sua próstata. Atividade sexual, andar de bicicleta, andar de moto e outras atividades devem sim ser evitadas. Olá, doutor Márcio. Olá, Laurinha. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos lá. Doutor Márcio, eu queria saber com o senhor quais são os fatores de risco e de proteção do câncer de próstata. E como é que eu sei que está na hora de eu procurar um médico para olhar se eu estou acontecendo alguma coisa comigo? Obrigado, gente. Valeu. Ótima pergunta, Patrick. Fatores de proteção, nós temos uma vida saudável, tá? Atividade física regular, evitar a obesidade, evitar o estresse, ter um médico de referência que possa te acompanhar e observar se você tem algum parente que tenha tido ou não câncer de próstata, tá? Então você está atento à sua família, a esses fatores podem te ajudar como fator de proteção contra o câncer de próstata. Fatores de risco. Bom, fator de risco, o maior com certeza é o fator genético, hereditário, tá? Uma pessoa que tem uma tendência hereditária ao aparecimento do câncer de próstata, então esse seria o principal fator de risco. Mas temos outros também. Uma pessoa que seja afrodescendente, ela também tem uma chance aproximadamente 60% maior de ser acometida por um câncer de próstata. Uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável, é obesa, tem doenças que ela não trata, hipertensão, diabetes. Uma pessoa que é muito estressada, ela também tem mais chances de ser acometida por câncer de próstata. Doutor Márcio, o tratamento que o SUS oferece para o câncer de próstata é o mais adequado? Os homens que precisarem dele podem confiar? Dudu, ótima pergunta. Dudu, o SUS ele tem uma grande capacidade de tratamento de várias doenças, inclusive das doenças oncológicas. Então existem vários hospitais da rede municipal, da rede estadual e da rede federal que estão totalmente habilitadas para te oferecer o tratamento para câncer de próstata. O mesmo tratamento que você teria num hospital particular, você também pode encontrar no SUS, tá? Seja ela radioterapia ou cirurgia, acompanhamento, diagnóstico. Então a resposta é sim. O SUS está apto e habilitado a te oferecer os tratamentos mais avançados para o câncer de próstata. Tem que entender que o Brasil é um país muito grande, com diversos municípios, municípios pequenos, municípios médios, municípios grandes. O SUS, sendo um sistema muito completo, ele é muito baseado em referência e contra-referência. Então, se você está numa cidade pequena e você tem uma doença como câncer de próstata,
essa cidade pode não necessariamente ter o tratamento para te oferecer, seja ele cirurgia ou radioterapia. Mas nesse caso, você vai ser referenciado para uma cidade média ou para uma cidade grande para ir para um hospital maior para conseguir ser tratado. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que sim, que o SUS tem plena capacidade de tratamento de doenças oncológicas e, de fato, ele trata, sim. Ele tem uma abrangência em relação a tratamento oncológico muito grande, inclusive com muita rapidez. Os casos oncológicos são prioridade. Então, via de regra, o paciente que é acometido por uma doença oncológica, por um câncer, ele não demora muito até ele ser tratado. Doutor Márcio, é importante consultar um urologista mesmo se não tiver nenhum sintoma específico? E de quanto em quanto tempo é recomendado para alguém estar consultando um urologista? Muito boa pergunta, Fernando. Fernando, você não precisa procurar um urologista se você não tiver sintomas, tá? O que eu acho importante é que você tenha um médico de referência. Por quê? Porque a medicina ela é muito baseada na prevenção da doença, não só o diagnóstico e tratamento da doença que já existe. Então, quando você é criança, você provavelmente frequenta seu pediatra, tá? E você vai crescendo e você, com o passar do tempo, você vai acabar indo para algum outro médico. Você pode precisar de um dermatologista, você pode precisar de um clínico para tratar uma gastrite, para tratar uma hipertensão, para tratar uma diabetes. Você pode precisar de um ortopedista. Você pode estar praticando algum esporte, ter uma lesão, precisar desse profissional. E você pode precisar de urologista. Mas você não precisa ter um sintoma para ir no urologista. Você pode sim ter um urologista como seu médico de referência. É muito comum que a mulher tenha um ginecologista como médico de referência. Então não seria incomum de um homem ter um seu urologista como seu médico de referência, tá? Mas não precisa ser. Pode ser um clínico também. Ou algum outro médico qualquer, de qualquer especialidade, pode ser seu médico de referência.